O alcoolismo é doença provocada por múltiplos fatores e condições sociais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é incurável e quase sempre fatal. Com grande satisfação, nós estamos recebendo, nós aqui da TV Web Luz, José Andrade, que é da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. José, fale-nos de sua experiência pessoal. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade que a TV Web Luz está me dando. E já que nós vamos falar a respeito de alcoolismo, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, a minha força de vontade, né? E a força de uma entidade que se chama Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, por mais um dia sem o uso da bebida alcoólica. Hoje eu estou completando exatamente 20 anos, 5 meses e 8 dias sem fazer uso de bebida alcoólica, graças à minha força de vontade e essa entidade maravilhosa que é a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Muito bem. E, com base na sua experiência, qual a contribuição, então, que, no caso, o Espiritismo, a nossa doutrina, deu para você, seu caso pessoal? Bom, no meu caso, eu quando adentrei a doutrina espírita, já estava praticamente com quase 4 meses de abstinência ao álcool, já pertencendo à Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, né? Então, através de uma depressão da minha esposa, que a gente acredita que deve ter sido ocasionada pelo período em que eu fazia uso da bebida, e é um desgaste muito grande, aí, pela depressão dela, eu fui conhecer a doutrina espírita, né? E aí eu praticamente posso dizer que me completei, né? Porque eu não sabia porque eu bebia, eu não entendia, eu achava que era bom, não sabia as consequências. E através da doutrina espírita eu acabei me colocando de uma maneira diferente, entendendo melhor, que eu pensava assim, puxa, por que eu parei de beber e aquele meu amigo que está bebendo o triplo do que eu não quer parar, né? Essa condição de livre-arbítrio, tudo eu acabei entendendo, então a doutrina espírita acabou me completando e muito, né? Graças a Deus. A gente fala de bebida e normalmente a gente percebe que há uma certa, até, digamos assim, uma certa cumplicidade, né? Porque nós estamos falando de algo que é tolerado pela sociedade, né? Sim, sim. O álcool é assim, né? Está embutido, né? Isso daí desde as gerações milenares, né? A sociedade nos ensina a beber, né? E depois não sabe como fazer para parar, né? Então isso é social, né? Só que as pessoas não conseguem compreender. Hoje, dentro dessa doutrina maravilhosa que é a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, nós temos as reuniões que chamam reuniões doutrinárias. Aí a gente aprende muitas coisas. Quando a pessoa fala, eu bebo socialmente, são 2 palavras, né? Mente, de mentira. Então esse socialmente é algo que não existe, né? Então, para nós não existe bebedor social. O bebedor social, muito provavelmente, vai ser aquele alcoólatra, ou como a gente diz, pode ser aquele bêbado do futuro. E, com base nas suas convicções até, qual a importância, então, da doutrina espírita na sua vida? Bom, a doutrina espírita na minha vida é um marco que pode-se dizer assim... antes de eu conhecer a doutrina espírita e depois que eu conheci a doutrina espírita, porque eu me completei e entendo isso dessa maneira, né? Olha, não adianta nós pegarmos um elemento, né, e levar, que está fazendo uso de bebida alcoólica ou de drogas, que é tudo uma droga só, e levá-lo numa entidade espírita, numa igreja católica, evangélica, num templo budista, para ele parar de beber. É muito difícil, né? Então, é preciso primeiro ele parar de beber dentro de uma entidade antialcoólica, né, que no caso meu é a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, e aí ele parando de beber, aí ele vai ter condições de adentrar dentro de uma doutrina espírita, porque eu, de antemão, eu vim de uma família católica. Eu estou no Espiritismo desde o dia 1º de março de 1997. Então o que acontece? O Espiritismo para mim foi essencial porque eu me completei. Eu passei a entender essa questão de obsessão, mas sabendo que é uma questão de sintonia, né? A gente que busca sintonia, então aí ela vem.
É exatamente sobre esse aspecto que a gente gostaria de abordar, porque quando se refere normalmente no alcoolismo, fala realmente de que isso é decorrente realmente de um processo obsessivo, né? Sim. Quer dizer, na solidão da sua casa ou qualquer ambiente, talvez a pessoa está consumindo uma bebida alcoólica, ela não está rigorosamente sozinha. Tem aqueles companheiros, né, que sempre o incentivam a... Sim, essa questão dos companheiros aí, eu descobri, eu me lembro que depois de entrar na doutrina espírita, eu estava lendo aquele livro do espírito André Luiz por Chico Xavier, Sexo e Destino, e tem uma fase lá que, eu não lembro o nome do personagem, mas eu sei que ele chega na casa dele, assim, ilustrando, né, e toma um banho, coloca aquele roupão tradicional e vai, senta na poltrona assim, abre a estante e pega um litro de uísque, põe em cima da mesa, e aí quando ele vai naquele uísque já tem 2 espíritos no batente da porta. E ele toma aquele gole, aquela talagada que o espírito solve junto com ele, né, através do hálito. E quando ele vai guardar o litro de uísque, aí o outro espírito fala, não, agora é minha vez. E diante dessa leitura que eu estava fazendo lá na minha casa, eu dei uma gargalhada e minha esposa falou, o que está acontecendo? Aí eu me lembrei que eu ia no barzinho de casa, abria, tomava um copo, fechava o barzinho e dava uma volta na sala e voltava e abria, tomava outra, então significa, o invisível está ali, presente constantemente, a gente não bebe sozinho. É interessante, né? E qual o papel da família quando se vê diante de um quadro desse, né? Eu diria até que dramático, né? Porque a submissão até da pessoa diante de um processo obsessivo. É desesperador. Eu falo isso porque a minha esposa, ela conta, né, depois que eu parei de beber, que nós descobrimos a doutrina espírita, tudo, ela conta que pensou em me largar. Ela falou, poxa, eu vou largar esse bêbado aí, como é que vai ser? Ele não vai ter para onde ir, né? Então ela não via solução, né? Aí ela pensou em se matar. Vejam vocês a responsabilidade que tem de uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica como eu estava fazendo. E ela falou, puxa vida, mas eu vou me matar. Não vai ter solução. Eu vou largá-lo, eu não posso largá-lo porque eu amo essa pessoa. Só que ela amava o homem e detestava o bêbado, que por sinal era a mesma pessoa, né? E ela falou, puxa, se eu me matar, como é que vão ficar nossos filhos com esse bêbado aí? Então é uma coisa que é desesperador, né? Tá aí a mensagem de peito aberto mostrando a todos que o alcoolismo é coisa séria. Precisamos cuidar muito bem. E como uma pessoa acaba abandonando o vício? Sozinho eu posso dizer a vocês que é difícil. Sozinho é muito difícil, porque nós temos lá na nossa entidade pessoas que estão abstêmias, às vezes há 10, 12, 15 anos, e às vezes volta a beber. É triste, mas eu tenho que falar dessa maneira. Eu já digo de uma maneira assim seríssima. Se alguém perguntar para mim se é melhor eu voltar a beber ou morrer, eu falo que eu tenho certeza absoluta que é melhor morrer. Porque falando de mim, o bêbado ele é uma pessoa que ele já se encontra morta, né? Só que ele não deita. Então, enquanto ele não deita, o que acontece? Ele atrapalha a família, esposa, filhos, a sociedade, patrão, etc, etc. Então, a gente tem que procurar uma ajuda. O qual minha esposa fala, você precisa de ajuda para parar de beber. Você não vai conseguir parar sozinho. Eu não entendia isso. Eu não entendia. Ela falava, você quer ir para o bar com seus amigos? Vai, mas toma um refrigerante, uma Coca-Cola. Eu falava, você está ficando louca. Então, eu não sabia desse processo obsessivo. E aí a pessoa precisa de ajuda, e a ajuda melhor é essa. É a melhor que eu conheço. É essas entidades que combatem o álcool, as drogas, etc, etc. Porque internações não cura. A pessoa sai de lá curada o físico, porém a mente, nosso problema é mental e espiritual. Eu tenho amigos que saíam das clínicas de internação com 40, 50 internações, eles saíam daqui com a esposa que ia buscar quando tinha alta, já atravessava a rua, do outro lado já ia tomar uma pinga. Então não adianta, tem que ser uma terapia em grupo. E a decisão
apenas da pessoa, do alcoólico, né? Sim, essa decisão, para mim, aconteceu de uma forma maravilhosa. Porque um amigo meu, Davi Craveiro, que Deus o tenha, né, que ele já é desencarnado, ele me convidou porque um dia ele me viu a gente jogava baralho num bar junto e ele tomava as Coca-Cola dele, a gente tomava nossas pingas, né? E ele falava, 1h da tarde eu vou embora porque eu tenho família. E a gente ficava lá bebendo e jogando. E aí um dia ele voltou às 6h da tarde e eu estava dentro de um bar, meu filho com um skate na mão, pai, vamos embora. E o Davi chegou e me deu uma dura e começou a me convidar para ir na associação. E eu falava para ele que não, eu paro quando eu quero, mas só que a gente nunca quer. Então, no fim, um dia eu aceitei o convite, vim conhecer, e as nossas reuniões de terapia em grupo, uma mesa de dirigentes com 3 pessoas, e o dirigente falou, olha, no final da reunião eu vou oferecer uma oportunidade, que nós damos o nome de voto, para quem quiser parar de beber ou de se drogar, né? Então eu me lembro que esse voto foi oferecido no dia 14 de junho do ano de 93, no grupo que eu pertenço aqui, que leva o nome de Grupo Vila Guilherme, e aí eu me levantei, eu não lembro como, eu vim aqui à frente, me aplaudiram, e ele leu o voto, se vocês quiserem, depois eu sei de cor, e eu acreditei. E hoje estou aqui em pé para falar, para dar meu testemunho, para quem quer que seja, que o alcoolismo é programa de morte, né? E eu não quero voltar para essa vida e não vou voltar jamais. E qual o caso assim que ilustra bem, né, um caso de reincidência, pessoa que voltou a beber, que mais o marcou? Eu tenho um colega nosso, porque assim, a Associação Antialcoólica nos dá um prêmio. Quando você está 3 meses de abstinência, você ganha uma condecoração numa cartolina verde, escrito assim, lembrança do 3º mês de minha vitória, né? E depois, ao 6º mês, você ganha uma condecoração também de uma cartolina de cor azul, vem lembrança do 6º mês de minha vitória. E aí, de ano em ano, a gente ganha uma medalha de latão, né, que não encontra em nenhum lugar, somente nossa entidade que tem. E aí você vai galgando o caminho, né, que nem eu já tenho as minhas medalhas em casa, eu peguei até a 11ª, mas eu já tenho direito de pegar até a 20ª medalha. Então essas medalhas, essas condecorações só nos pertencem enquanto você está abstêmio, enquanto você não estiver fazendo uso de bebida alcoólica. E aí a partir do princípio que você voltou a ingerir um dedal de bebida alcoólica, nós damos o nome de que a pessoa quebrou o voto, né? Aí ela é obrigada a devolver todas essas medalhas, todas as condecorações, tem que devolver para a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, depois é feito o convite se ele quer reingressar. Então eu vi um companheiro nosso devolver 10 medalhas, numa tribuna assim, que ele voltou a beber, então ele foi assistir a reunião, ele já assina o livro, a gente põe, que ele assina o livro e põe meu nome, põe o Núcleo Vila Guilherme. E quando você não pertence à entidade, você marca visita. Então ele chegou na reunião e marcou visita, todo mundo ficou assim, quando chegou no final da reunião, ofereceu o voto de reingresso, ele reingressou e devolveu as medalhas. Então isso é muito triste, é doloroso, e ele começa a galgar novamente o caminho da abstinência. E sobre aqueles casos, assim, realmente bastante tristes, em que a família, praticamente quase toda a família é alcoólatra, pai, mãe, filhos, enfim, né? Aí a gente coloca até a doutrina espírita como conhecimento, que vê que ele deve ser muito provavelmente de uma família já de antecedentes alcoólicos, né? Eu tenho certeza absoluta que a minha antecedência deve ter sido essa. Até às vezes eu penso assim, em termos até de alegria, dando risada, falo, puxa vida, deve ter, em outro século deve ter sido um alcoólatra. E a entidade mais velha que eu conheço no mundo que combate o álcool é Alcoólicos Anônimos, que é congênera à Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, quer dizer, a associação nasceu de Alcoólicos Anônimos, sem que eles saibam, né? Nasceu em 1935, lá no estado de Ohio, nos Estados Unidos, né? Na cidade de Ohio, nos Estados Unidos. Então eu falo, bom, acho que eu bebia em outros séculos, não existiam essas entidades ainda para parar de beber, então eu carreguei isso comigo, né? E aí é o pai, é a mãe, é o irmão que bebia junto, e também se torna mais uma questão de exemplo. O exemplo também é fundamental. Não quer dizer que você não fazendo uso de bebida alcoólica, seus filhos não irão fazer, mas pelo menos você está dando um exemplo, né? Então eu acredito que essas famílias teve sempre um péssimo exemplo. Aquela coisa de molha chupetinha
da criança no álcool, na cerveja, isso tudo vai ocasionando esses vícios. Não, eu digo o seguinte, por conta de todos esses anos que você está nessa associação, se você tem o registro de algum caso que a família toda, que era alcoólica e acabou abandonando o vício. Sim, sim, nós temos um caso aqui no grupo da Vila Nova Cachoeirinha, que temos um exemplo de vida lá muito grande, que tem um recuperado, seu Cornélio. Ele está aproximadamente, acho que com 35 anos de abstinência, a esposa dele faz parte, os filhos faz parte, tem um dos filhos dele que deu um trabalho danado e depois acabou chegando lá. Eu estou com 20 anos, o filho dele, do seu Cornélio, um dos filhos, o Hélio, já deve estar aproximadamente com 16 para 17 anos ou mais, e as filhas, todo mundo frequenta. Então é totalmente oposto àquela família que está bebendo, né? O seu Cornélio sempre para mim é um exemplo muito grande, que ele mostra, né, esse lado, né? E ele está com 70 e poucos anos de idade e continua frequentando as reuniões, né, com aquela vontade, aquele amor de ajudar o próximo, né? Porque a gente vai hoje lá, não é para mais manter a nossa abstinência, é porque quando eu cheguei lá tinha alguém me esperando. Então a gente vai que é para esperar aquele companheiro de primeira vez e ajudá-lo, explicar para ele como é que funciona o trabalho através do nosso exemplo. E com base em todos esses anos em que você está lá, os casos, se diria que são maiores os casos de reincidência no vício? Ou já... Não. As pessoas às vezes somem de lá, né? Mas continuam sem beber. Poderíamos dizer que é uma questão de egoísmo, né? Você conheceu a entidade, te ajudou a você salvar a sua vida, a sua família, e depois você abandona, mas cada um. Por exemplo, o meu companheiro Davi Craveiro, que me trouxe nessa entidade, ele falou assim, olha, se eu levar uma pessoa na associação antialcoólica, ele nem ingressar, ou ingressar e nunca mais beber, e nunca mais aparecer lá, para mim está valendo. É isso que interessa. Então, o índice de aproveitamento até vou falar uma coisa que parece meio contraditório. Por exemplo, a gente faz uma relação trimestral para mandar para a sede central. Então essa relação trimestral tem número de reuniões que teve naquele mês, de janeiro, fevereiro, março, quantas pessoas ingressaram. Então às vezes chega no final do ano, a gente chega a contar vários ingressantes, 10, 15, 20. E aí você olha, e cadê essas pessoas? Eles ingressaram, mas sumiram, então a gente não sabe. Muitos voltam a beber. Agora, esses que estão lá, que você encontra quando chega, que já está com 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, não voltam a beber, né? Que ótimo. E então, no seu caso, além de ser ligado a uma associação dessa, a contribuição da doutrina espírita na sua vida foi bastante eficaz, né? Foi por vários aspectos, né? O aspecto de me fazer entender mais essa questão do alcoolismo, né? E também de me ajudar como cristão, né? Já ajuda você de uma forma diferente. A doutrina espírita me deixou assim as coisas bem claras. Toda a época que eu vivi em outra doutrina, em outra religião, eu não entendi nada. Acho que não era o meu momento ainda, né? O meu momento foi ali, né? Para de beber e vai conhecer uma religião, né? Então eu recomendo a todos, em primeiro lugar, parar de beber. E depois busque uma religião, não importa qual. Não importa qual. Busque uma religião que só vai te fortalecer, vai te dar o entendimento, né? Porque uma pessoa bêbada, uma pessoa drogada, ela não entende que o pastor, que o padre, que o orador espírita fala. Ele não consegue entender nada. Então, primeiro, pare de beber e de se drogar. Depois, busque uma doutrina que, no meu caso, eu não busquei. Caiu de mão beijada para mim e eu aceitei e daqui também não saio. Jamais. E o José aqui trouxe umas frases bastante ilustrativas, né? Uma delas diz assim, que chama bastante atenção. Em cada copo de álcool há lágrimas de mães, esposas e filhos. José, com base nessa frase, me leva a perguntar o seguinte. A associação dá algum suporte à família dos alcoólicos? Praticamente não. A nossa entidade, ela acolhe os familiares de alcoólatras e de drogados, todos juntos. Então, o doente alcoólico e o doente drogado,
ele causa tantos problemas dentro da sua casa que acaba gerando uma doença que se chama codependência. Então a esposa do alcoólatra, a esposa do drogado, a namorada, acaba ficando doente também. Então o que é recomendado? Um tratamento também de terapia em grupo, o qual a Associação Antialcoólica dá esse direito de os familiares dos alcoólatras também assistirem às reuniões, e isso vai ajudando, vai sentindo. A minha esposa às vezes dá um testemunho que pode ter lá na sala uma pessoa de primeira vez visitando, e que eu dou meu testemunho e não sirva para ele, né? E de repente a minha esposa conta o sofrimento que ela teve no alcoolismo dentro dela, e às vezes aquela pessoa entende melhor e aceita, né? Então o suporte que nos é dado é esse, não dá nenhum suporte, vamos dizer, psicológico, etc, não dá. Mas esse suporte da pessoa frequentar a mesma sala, na minha opinião, é importante, e eu não estou criticando outras entidades que não dá essa oportunidade. É diferente, mas a associação é muito bom porque você está ali e chama a sua esposa para dar o testemunho, ela conta cada coisa que você nem lembra, e quando bêbado você não lembra, né? E aí o que acontece? Isso te dá uma força muito grande, você fala, puxa vida, eu não devo voltar a beber nunca mais mesmo. Então o suporte que é dado é dessa forma. Então vale aquela frase, né? A fraternidade, né? O exercício da fraternidade começa dentro de casa, né? Exatamente, e a gente sempre pede o apoio da família, quando a pessoa chega lá com a esposa, com a namorada, com alguém, a gente fala, olha, acompanha ele nas reuniões, que é fundamental, que ele vai ver que você está ali ao lado, e ajudando, isso é fundamental. E essa frase que você leu aí, em cada copo de álcool, há lágrimas de mães, esposas e filhos, essa frase consta na bandeira da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, que tem uma taça de álcool com o rosto de uma mulher dentro, chorando, que nós demos até um nome, seja um apelido, se chama de A Mãe Chorona. E aí embaixo tem essa frase, em cada copo de álcool há lágrimas de mães, esposas e filhos. E hoje a gente acrescenta, em cada copo de álcool, em cada carreira de cocaína, em cada picada, em cada cigarro de maconha, em cada pedra de crack, há lágrimas de mães, esposas e filhos. Nós agradecemos ao José pela entrevista. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, até breve.